aí. Você fez escola, você estudou onde lá? Lá em São Paulo. Sou formado na São Francisco. Antes Eu estudei escola pública, estudei no Raul Antônio Fragoso, em Pirituba, Zona Oeste. Sou criado lá. Estudei sempre escola pública, a vida toda. E aí vim para Brasília, fui diretor do Departamento de Política Judiciária. Posteriormente fui para a Casa Civil, trabalhei 3 anos lá como subchefe adjunto, cuidando da área social. Posteriormente assumi em 2010, por 5 meses, a Secretaria de Reforma do Judiciário, como secretário, e desde janeiro de 2011 estou aqui na Secretaria de Assuntos Legislativos. Vou passar uma rodada de apresentação, eu explico um pouco o trabalho da SAL e aí a gente começa a entrevista. Pode ser? Pode ser. Vou começar pela esquerda, que é sempre o melhor caminho. Meu nome é Júlia e sou estudante de terceiro ano, que nem todo mundo. Felipe Guimarães, meu nome, prazer. Daniel, prazer. Helena. Fábio. Maurício. Henrique. Rodrigo. Felipe. Clara. Iro. Júlia também. Todos do terceiro ano? Sim. Que legal vocês estarem fazendo essa visita a Brasília, muito bacana, legal mesmo. Então, deixa eu explicar um pouco o trabalho da secretaria. Tudo bom? Prazer, Rogério. Rogério. Professor. Tudo bem? Tudo bom? A Secretaria de Assuntos Legislativos tem um trabalho de fazer o acompanhamento de todas as matérias de interesse do Ministério da Justiça lá no Congresso Nacional e também de fazer o trabalho de acompanhamento dentro do governo, né, das matérias relacionadas ao Ministério da Justiça. Só para colocar para vocês, minimamente, o nascimento de uma política pública e como é que ela... Né, a política pública geralmente começa a ser construída na secretaria temática, a partir da relação com a sociedade civil, a partir de uma demanda da sociedade civil, ela é formulada e posteriormente você tem ou concomitantemente, você tem uma discussão quando é necessário algum ato normativo, de como é que vai ser esse ato normativo, uma lei ou um decreto, como é que vai ser, como é que faz. E por isso a secretaria acaba acompanhando muitas discussões de segurança pública, política sobre drogas, política de trânsito, política indígena, política judicial, né, de reforma do judiciário, a gente acompanha bastante, né, todas as políticas relacionadas ao Ministério. Classificação indicativa, né, que também é uma matéria nossa, internet, né, um trabalho, combate à corrupção bastante. Então o fato do Ministério ter uma pauta muito ampla e pela característica do trabalho da Secretaria de Assuntos Legislativos, a gente está bastante inserido nessa pauta, tanto dentro do Ministério como também o que vem do Congresso Nacional, ou seja, os projetos de lei que nascem na Câmara, nascem no Senado, relacionados ao Ministério da Justiça, a gente faz esse acompanhamento para e passo. O que é esse acompanhamento? É analisar quais são as consequências desses projetos, o que é possível melhorar, o que não é, se tem uma proposta alternativa, ou muitas vezes o projeto é ruim e a gente tem que segurar. Vou dar um exemplo. Porte de armas. É o que mais tem no Congresso Nacional, é proposta ampliando o porte de armas, ou seja, regredindo um pouco no que a gente avançou no Estatuto do Desarmamento, né? Então, assim, há uma parcela da sociedade que acredita piamente que ter uma arma aumenta a segurança do cidadão e que todo mundo tem o direito a ter uma arma. Então, o tempo todo a gente olha, não, a política do governo quanto menos arma a gente tiver, menos suscetível você está ao problema da briga de bar. O que mais mata no Brasil não é necessariamente a reação ao assalto. Muitas vezes é a briga de bar, que o sujeito está ali num dia ruim, bebeu demais, tinha uma arma, brigou, usou essa arma. Ou o sujeito que deixou a arma em casa, foi lá o molequinho, subiu no armário, pegou a arma, atirou, matou o outro. Então, enfim, isso é um exemplo assim de política. Então, o tempo todo estamos no Congresso Nacional debatendo com os parlamentares, tentando fazer com que essa política prevaleça. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Faz parte do debate democrático, faz parte do debate no Congresso Nacional. E uma das linhas de trabalho que a gente tem aqui, e que é muito bacana, a gente tem uma política muito forte de ampliação da participação no processo de elaboração normativa. O que é isso? É o seguinte, é ampliar a participação da sociedade nessa discussão no Congresso Nacional. Muitas vezes, e aí vocês devem assistir, toda notícia que chega para vocês sobre o Congresso Nacional, garanto que 80% é negativa, né, falando mal, né? E isso, na verdade, assim, eu particularmente tenho opinião
que o Congresso tem seus problemas, tem. Porém, o Congresso, e aí vocês andaram por lá, reparem um pouco nisso. Ele é um espaço onde a sociedade consegue entrar, a sociedade entra livremente no Congresso e defender suas pautas. Óbvio que eu tenho um obstáculo muito grande. Quem tem mais condição de vir defender suas pautas no Congresso? O banqueiro ou o sem-teto? É óbvio que é o dono de banco, é o banqueiro, porque ele tem mais estrutura para sair lá do Rio Grande do Sul, vir aqui para Brasília, contratar advogados para defender suas teses. Mas, bem ou mal, quando o movimento, a população mais pobre consegue se organizar e vir ao Congresso, ela entra. Ela consegue falar com o parlamentar, ela consegue colocar sua pauta. Ser acolhido ou não é uma questão do embate. Às vezes ganha, às vezes perde. Óbvio, isso depende da correlação de forças, depende, né, de qual a característica dos parlamentares que estão ali. Mas um bom exemplo para colocar, assim, que não é o tempo todo isso que a mídia prega, por exemplo, foi ontem a votação da PEC do trabalho escravo, né? Nós tivemos, um excelente exemplo. O que acontece, a PEC do trabalho escravo? Está há 8 anos tramitando, tinha gente contra? Tinha um monte de gente contra. Só que o trabalho dos parlamentares que estão lá defendendo essa PEC, o envolvimento da sociedade civil, aí aqueles artistas que se articularam e começaram a pautar o assunto na mídia, defender a aprovação da PEC do trabalho escravo, isso fez com que a PEC fosse aprovada e espero que fará com que ela seja aprovada no Senado. Isso demonstra o quê? Que não existe uma análise, a visão não pode ser tão limitada. Há problemas no Congresso Nacional, mas ele é extremamente importante porque é possível você levar determinadas pautas lá. E nem toda pauta, e isso é um ponto que a gente entra, nem toda pauta gera o antagonismo que gera, por exemplo, a PEC do trabalho escravo. A PEC do trabalho escravo você teve bem claro, ruralista de um lado, pessoal ligado aos trabalhadores do outro. O Código Florestal, ruralista de um lado, pessoal da linha ambiental do outro, né? A maioria esmagadora dos projetos, e aí devo dizer, a maioria dos parlamentares não tem ideia do que está rolando, né? A maioria, então não gera, então tem muito espaço para movimento organizado, de atuação. Isso é que é interessante do Congresso, que eu acho que é o símbolo da democracia. É você poder entrar lá e defender um ponto de vista, defender uma posição. É algo que é muito caro para a democracia, é algo que não é possível numa ditadura. Então, por isso que eu sempre, toda vez que eu recebo algum grupo de alunos, eu gosto de falar isso, eu gosto de valorizar o papel do Congresso, porque o Congresso tem suas mazelas, mas sem o Congresso a gente não tem democracia, e às vezes a gente consegue com o diálogo fazer muita coisa andar lá, apesar das mazelas que tem no Congresso, tem no Judiciário, né? São Paulo a gente tem exemplo clássico, tem no Ministério Público, tem tudo quanto é poder, cabe à sociedade cada vez mais cobrar, cada vez mais acompanhar para aperfeiçoar esses poderes e afastar essas mazelas. Bom, me empolguei demais, vamos lá, vamos para as perguntas de vocês. Bom, acho que a primeira pergunta, a gente gostaria de saber um pouquinho qual a sua função aqui no Ministério da Justiça. Então, eu sou secretário de Assuntos Legislativos, como eu havia colocado. A gente faz o acompanhamento dos projetos relacionados ao Ministério, né, dos projetos de lei e decretos, né, todos os atos normativos. E aí a gente tem ato normativo, tem projeto de lei e decreto. E as principais políticas do Ministério. Qual que é esse trabalho no dia a dia? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui a política de drogas. Olha, eu quero criar aqui um plano que preveja ação articulada entre a área de saúde, a área de polícia, né, e a área de assistência social para enfrentar o tráfico e oferecer atendimento para dependentes na Cracolândia. Então eu queria transformar isso num plano. Aí vem essa política para cá, vamos lá. Qual que é a função de cada um? Tal? A Secretaria de Assuntos Legislativos é que vai colocar no papel qual é o papel de cada um, e isso pode virar um decreto, pode virar um projeto de lei, entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos lá, na política penitenciária, né? Eu quero criar um sistema que permita o acompanhamento automático do cumprimento da pena, né? Ou seja, eu quero criar um sistema que o computador diga toda hora que eu tiver um preso que já cumpriu o tempo suficiente para ser solto, né? Eu quero obrigar os estados a ter um negócio desse. Então vem para cá, eu dou uma olhada, a gente verifica o que eu tenho que alterar.
Que lei eu tenho que alterar? Aí a gente constrói a saída para isso. Ó, eu quero fazer determinada política pública, mas eu tenho um problema de inconstitucionalidade. Vamos procurar a saída dentro da Constituição. Como é que eu resolvo o problema? Então, o papel da Secretaria, ele está muito atrelado ao debate das políticas do Ministério da Justiça. Então, toda vez que eu tenho uma grande política do Ministério da Justiça, ou uma política do governo como um todo que envolva o Ministério da Justiça, que tenha algum ato normativo, a gente participa. Porque nós que vamos ter que analisar, fazer análise desse ato normativo. Da mesma forma, quando tem qualquer projeto de lei no Congresso Nacional relacionado ao Ministério da Justiça, a gente acompanha para checar se esse projeto não está em contradição com aquilo que defende o Ministério, com a linha política do Ministério da Justiça. Tá? Entendi. Você pode explicar um pouquinho Você pode explicar um pouquinho esse trajeto do projeto de lei pra gente? Ó, o projeto de lei regra geral, quando ele nasce, assim, vou dar um modelão para vocês, óbvio que as fases não são tão separadinhas assim, principalmente pelo papel que a gente tem aqui. A gente tem a Secretaria de Assuntos Legislativos, ela é um órgão, embora não formalmente não seja assim, mas ela é um órgão jurídico, tá? É um órgão jurídico. Como é que funciona em tese o projeto de lei? E aí no governo Lula isso ficou muito forte, a retomada das conferências e dos conselhos nacionais. O que são as conferências e os conselhos? São locais onde a sociedade civil se reúne, né, enquanto a sociedade civil se reúne a partir de conferências locais e depois uma conferência nacional que reúne delegados, representantes do país inteiro, se reúnem e constroem propostas para determinadas políticas. Então a gente teve conferência de saúde, conferência de educação, conferência nacional de cultura, várias conferências que deram origem a diretrizes que vão orientar a política pública, ou seja, as regras gerais da política pública estão dadas, os objetivos gerais estão ali. Os órgãos técnicos, a partir dessas diretrizes gerais, nem todo mundo teve conferência, nem todos os setores teve, tá? Estou falando para o esposo. Quando não tem a conferência, é a demanda da sociedade civil. Vou te dar um exemplo. Na economia, o dólar estava em baixa, os setores produtivos falaram, está acabando com a nossa economia, está acabando, a indústria está acabando, a indústria está fechando, estamos perdendo para os importados. Isso é uma demanda da sociedade civil, né? Essa demanda foi encaminhada para o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, ciente ou para o governo, ou para a presidenta, enfim, vem a demanda da sociedade civil, o governo se convence do problema e elabora uma proposta. Né? Essa proposta pode ter uma alteração de lei. Quando tem alteração de lei, passa pelo Congresso Nacional. Quando é uma matéria que cabe à presidenta apenas, ela é instituída por decreto, ou mais ainda, quando é uma matéria que cabe a um órgão, por exemplo, a Receita Federal, a Receita edita um outro ato, que é deles, que seria uma instrução normativa ou uma portaria. Tá? Então esse é o projeto, esse é o caminho. Recebe o problema da sociedade civil ou desses conselhos, formula uma proposta. Tá? Essa proposta vem para o órgão técnico jurídico que vai dar o formato da política, que é o formato do ato que vai instituir essa política. Às vezes a política pode representar só, vou tirar dinheiro daqui e botar dinheiro aqui, vou gastar mais dinheiro aqui, uma outra ação. Tiro de uma ação e vai para outra. Aí não tem ato normativo. Mas geralmente tem, é o caso de um programa. Vamos pegar os principais programas do governo. ProUni, precisou de uma lei, né? Pronasce, precisou de uma lei. Você pega Bolsa Família, teve uma lei, unificando vários programas. Então, quando precisa de um ato normativo, e aí ato normativo é decreto ou um projeto de lei, passa aqui pela Secretaria de Assuntos Legislativos e o trâmite normal tem esse debate e vem para cá. Quando envolve mais de um ministério, o que acontece? O ministério principal interessado formula a proposta e senta com os demais ministérios para discutir. E aí, ao final desse debate, você tem uma proposta em que todos estão de acordo. Tendo essa proposta, o projeto tramita via eletrônica por todos os ministérios, aí tem que ter um parecer da área jurídica de cada ministério. Depois disso, vai para a Presidência da República. Na Presidência da República, tem dois órgãos abaixo da presidenta que fazem uma análise jurídica e outra de mérito. Mérito, assim, a análise de mérito, eu digo o seguinte: se é conveniente a proposta ou não, se é adequada aquela proposta ou não. A partir desse filtro, esses dois filtros, a proposta sobe para a presidenta, que pode decidir por assinar
ou não. Assinando, pode ser um projeto de lei, vai para o Congresso Nacional. Pode ser uma medida provisória. O que é a medida provisória? Digamos que é um projeto de lei com força de lei, ou seja, ela entra em vigor imediatamente. Oi.